Oi, tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite para você para acompanhar a resolução da questão de desafio que eu deixei, tá bom? Como todos sabem, né, meu nome é Michele Paiva, sou professora de física e eu tenho um projeto no Instagram Bora Fisicar, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar a resolução? Vem comigo! Bom, vamos à nossa então questão de desafio, certo? Vamos ver a resolução dela aí. Então, qual foi a questão que eu deixei? Foi essa daqui, certo? Que, ó, no caso ele fala que em uma cozinha tem uma chaleira com 1 litro de água que está fervendo. Então, ele quer, para que ela pare, são adicionados 500 mililitros de água a 10 graus Celsius. Qual a temperatura de equilíbrio do sistema? Então, perceba que ele me informa que está havendo uma troca de calor entre duas massas de água, tá? E que a gente não está perdendo energia para o ambiente. Então, o jeito que eu fiz aqui, fica a seu critério fazer igual ou não, tá? Eu fiz aqui para auxiliar quem está começando os estudos para poder facilitar a vida. Então, quais são as minhas informações? O volume 1 litro. A água está fervendo, então está 100 graus Celsius. O volume 2, 500 mililitros. E a temperatura inicial, 10 graus Celsius. Sendo isso, quais são as fórmulas que eu vou utilizar? Aquela velha fórmula do Quimacete, por quê? Porque eu vou ter uma variação de temperatura para as duas partes de água, tá? E vou usar a fórmula da densidade, por quê? Porque a questão só me informou volume, não me informou massa. Então, vamos a alguns lembretes, tá? Vamos lembrar o seguinte, 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico vale 1000 centímetros cúbicos. Então, a gente pressupõe, e a gente consegue confirmar que 1 litro vai equivaler a 1000 centímetros cúbicos. Então, após essas transformações, a gente retorna para a questão. Então, usando lá aquela fórmula da densidade que eu falei no início, então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Por isso que eu transformei o volume para essa unidade, tá? É igual a m sobre 1000. Então, fazendo aqui os paranauês, né, de 1000 pelos extremos, a gente descobre que a massa vale 1000 gramas. E aí a gente começa. Como a gente está falando de troca de calor, então quer dizer que a quantidade de calor do sistema vai ser a quantidade de calor da primeira parte mais a quantidade de calor da segunda parte. Como não há troca de calor com o ambiente, então quer dizer que essa soma dá zero. Ou seja, o calor que um volume cede, o outro volume recebe. Então, tá aqui o Quimacete para as duas, né? Então, vamos colocar os valores que a gente já tem. Então, ó, massa 1000. 1 é o calor específico da água, tá? Isso é um valor tabelado. T, esse T representa a temperatura final do equilíbrio, menos a temperatura inicial da primeira amostra, mais, quando você transformar 500 mililitros em centímetros cúbicos, vai ser igual a 500 também, tá? É água, então, vezes 1, T da temperatura final menos a temperatura inicial daquela amostra, certo? E aí a gente faz o produto e faz a distributiva aqui, ó. Então, 1000 vezes 1 é 1000 vezes T, 1000T, menos 1000 vezes 100 dá 100.000, mais 500 vezes 1 vezes T, 500T, menos 500 vezes 10, 5.000. E aí a gente junta quem tem T para um lado, quem não tem T para o outro. Então, a gente vê, ó, que 1.500T vai dar 105.000. Quando eu fizer essa divisão, a gente encontra que a temperatura final desse sistema vai ser, então, 70 graus Celsius, tá? Então, resolvida aí a nossa questão do desafio que eu deixei para vocês, tá bom? Então, obrigada pela atenção. Se você não está seguindo a gente ainda, se você não está me seguindo aí no meu Instagram, vai lá, corre lá, é o Bora Fisicar, tá certo? Desde já você será muito bem-vindo e vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.